Nós somos enganados. A gente criou o Pix, o micro-ondas, a inteligência artificial para nos dar mais tempo. Mas por que a gente ainda sente que o tempo inteiro a gente tá atrasado? Eu tava vendo um vídeo que se chama A Vida Não É Curta, Você Está Vivendo Errado, do canal Paradigmas, e lá ele explica sobre o paradoxo tecnológico. E a lógica que ele mostra acabou ferrando a gente, porque a tecnologia, ela não liberou mais tempo pra gente, ela densificou o tempo que já existia. O que antes era silêncio acabou virando uma produtividade compulsiva. E no vídeo ele cita um sociólogo, o Harmut Rosa, onde ele fala: aceleração técnica não leva a uma disponibilidade de tempo, mas a uma fome de tempo cada vez maior. A gente conseguiu industrializar a pressa. A gente trata o tempo como se fosse um miojo existencial. A gente quer tudo pronto em 3 minutinhos no máximo. Esse excesso de possibilidades, de estímulos, gera na real paralisia na gente. Consumimos muito e experimentamos cada vez menos. A IA é o ápice representativo de tudo isso. Ela literalmente vai aumentar a velocidade da sua esteira sem te dar folga e na real, porra, tá aumentando a sua velocidade, mas pra chegar aonde? E essa é a ideia que eu quero trocar com vocês hoje aqui, que eu tava pensando após ver esse vídeo do Paradigma sobre o paradoxo que a tecnologia gera em relação ao tempo. A ideia sempre foi que ela gerasse um tempo de qualidade, que te sobrasse a oportunidade de simplesmente ser, de viver, de aproveitar a sua família, aproveitar seu tempo de lazer, ou simplesmente não fazer nada. E o paradoxo é que, na real, que com o tempo livre, você aproveita para fazer mais, criar mais, às vezes até mesmo estudar sobre IA. Vamos conversar. Eu sou o cara que prega a inteligência artificial de forma quase irrestrita e diariamente eu tenho que me policiar porque eu caio na minha própria armadilha. E eu aposto que tem muitas pessoas que também caem, porque é o que eu mais vejo na internet, pessoas pregando produtividade utilizando inteligência artificial. Tem um meme que resume muito minha vida, de muitos programadores, da galera da tecnologia, na qual ele fala: passei 6 horas do meu dia, ou 6 dias da minha semana, criando uma automação que eu poderia ter feito em 6 minutos, ou algo semelhante. Isso acaba acontecendo, já aconteceu várias vezes comigo na minha vida. E pensa, por que isso acontece? Parece que eu me viciei. Ter a sensação de ser eficiente, depois das 6 horas que eu passei ali, criando essa automação, eu falei: caramba, agora, a partir daqui, eu vou gastar segundos para resolver essa tarefa. E quantas vezes eu nunca nem mais usei esse agente por conta de, caramba, eu ficava pensando, não tá bom o suficiente para eu utilizar. Com minhas finanças, isso já aconteceu muito. Muitas das vezes que a IA me fez sobrar um tempo, eu usei esse tempo para estudar mais IA. Eu transformei essa ferramenta democrática de inteligência artificial em um chicote um pouquinho mais sofisticado, virei escravo dela. E essa frase aqui resume muito do que eu quero dizer. Se o seu ganho de eficiência só serve para empilhar mais trabalho, você não é um produtor, você é apenas um processador de dados humanos. E a IA, com certeza, faz isso muito melhor que você. E disso tudo me vem a reflexão, cara, para que serve tanta tecnologia, tanta inteligência e velocidade, se tudo isso tá condensando em mais trabalho e não tá me liberando o que eu mais quero que aconteça, que é ter um tempo de qualidade maior com quem eu gosto, com as coisas que eu gosto de fazer, que é literalmente ter um tempo para literalmente não pensar em nada. E aí me veio a reflexão de que adianta tanta produtividade, tanta velocidade, se o que eu miro, o que eu mais me deixa feliz é ter uma liberdade de tempo maior com quem eu amo, com o que eu gosto de fazer. Em vez de eu fazer isso, às vezes poderia utilizar para literalmente não fazer nada, ter um ócio criativo, eu utilizo para mais produtividade. E aí eu pergunto, para que serve tanta tecnologia se ela não serve para liberar um final de semana de paz com quem eu amo? E aí eu parei de pensar em mim, sobre o que eu tenho de conhecimento sobre tecnologia, e passei a pensar em quem eu amo e como eu posso ajudar isso. E eu peguei como referência meus próprios pais, onde eles têm uma imobiliária no interior de Minas Gerais, onde tem infinitos processos analógicos, onde muitos deles poderiam ser automatizados de uma forma coerente em uma imobiliária, não uma automação que demora 6 horas, que poderia ser executada em 6 minutos, a tarefa, como eu disse. E aí eu pensei, cara, a IA é isso, é sobre dar uma liberdade não só para mim, mas para as pessoas que eu amo no trabalho que elas têm, e eu posso agregar nisso. Eu posso ajudar meus pais a não chegar no dia 10 de todo mês, acontecer um rebuliço dentro do escritório deles para conseguir fazer todos os pagamentos, ou diariamente fazer todas as vistorias de forma manual, com aquele tanto de papelada, aqueles tantos de contratos de forma ainda assim analógicos. Eu consigo ajudar eles a terem mais tempo. Eles usam esse tempo para o que eles quiserem, mas de forma mais madura que eu tenho certeza que eles utilizarão para as coisas que eles gostam de fazer. E já dizia nosso querido grande Sêneca, 2000 anos atrás, a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E a gente acha que é um luxo pensar que a gente tem controle do próximo passo, que nada mais é do que a morte, sabe? E a gente dá o luxo de não melhorar essa qualidade de tempo, de nos liberar mais tempo com o que há disponível pra gente, que é a tecnologia. Aí a gente pode chegar numa definição na qual a tecnologia não é pelo lucro infinito que ela existe, mas sim dar dignidade com o tempo a quem a gente ama. Se a gente ama a si mesmo, que seja. Utiliza a inteligência artificial para resolver o caos, não para gerar mais demanda na sua vida. E como a IA pode te tirar do burnout ou te empurrar para ele? A resposta está entre a logística e a contemplação. Ainda parafraseando
acompanhando o canal do Paradigmas, vou citar um autor, um filósofo, que ele pontua que é o Byung-Chul Han. A vida moderna virou o que ele disse, que chama de instantes histéricos e desconexos. A inteligência artificial ela deve se comportar como um filtro de ruídos logísticos. Tarefas chatas que tomam seu tempo e um espaço mental seu, você deve utilizar ela não como uma muleta, mas sim como um apoio para te dar velocidade e tirar esse espaço mental que você gastaria. Como, por exemplo, preencher planilhas, organizar planilhas, enviar e-mails, responder e-mails, às vezes, de forma automática, organizar os seus e-mails. Enfim, esses ruídos que existem no nosso dia a dia para liberar a sua mente, para te dar paz. Se a máquina começa a cuidar dessa lógica, você começa a ter o tempo para contemplação, para a presença. E aqui nesse canal, Vida Cética, eu falo muito sobre ser híbrido. E o ser híbrido é ter essa capacidade de coordenar, de orquestrar uma inteligência artificial para resolver problemas pontuais da sua vida, do seu negócio e onde você trabalha. E quando você se torna esse híbrido, você tem a capacidade de ter um melhor gerenciamento do seu tempo, na qual vai te dar essa paz, na qual vai ir ao que aquele autor que eu acabei de falar, Byung-Chul Han, voltar a criar uma narrativa na sua vida. Ele fala que a vida perdeu a sua narrativa, o seu início, meio e fim, tudo fica desconexo, histérico, como um feed do Instagram, sabe? E quando você tem esse tempo de contemplação, você começa a ter um início, meio e fim novamente no seu dia, com um prazer, com um ócio criativo, uma presença de fato no que você está fazendo. E aqui entra uma parte engraçada, eu tava vendo esse vídeo, eu fui montar o roteiro com a inteligência artificial para organizar as ideias, e eu acabei tomando um tapa na cara porque a própria inteligência artificial me conhece bastante, eu tenho todo o meu contexto dentro dela, documentado, para fazer essa troca de ideias, para organizar os meus pensamentos. Eu tava trocando ideia com ela e falando que eu sou um cara muito organizado porque eu preciso ser, devido aos meus problemas de desatenção, eu me disciplinei para que eu seja muito organizado, até os meus momentos de lazer, de ligação para os meus pais, de ligar para alguém, tudo isso é documentado dentro do meu Notion para eu me organizar e conseguir fazer isso. E isso eu entendia que era a minha liberdade de tempo. E o Gemini me fez a seguinte pergunta: se seu lazer precisa ser agendado e otimizado como uma tarefa, você é livre ou apenas um escravo da sua própria organização? E aí eu vi que eu tava tratando minha vida como se fosse um gráfico gigante, sabe? Aquele que é em linha temporal. Eu não tava simplesmente vivendo. Eu estava gerenciando minha existência como se fosse. Enfim, galera, o paradoxo termina aqui. A produtividade real não é aquela produtividade agendada, não. É, na real, o tempo que você se permite não ser produtivo. E por incrível que pareça, esse tempo de improdutividade abre margem para você ser criativo. Aí eu até repito, sobre o ócio criativo. São nesses momentos que a sua mente pensa, você faz conexões de coisas que você não faria se você estivesse de forma ativa consumindo algo em uma rede social, e até mesmo em um estudo. Todas essas conexões, o famoso Connected Dots do Steve Jobs, acontecem nesse momento, dentro de um banho, dentro de um momento de reflexão, dentro de uma caminhada, quando você está quase dormindo ali, óbvio, se não estiver scrollando uma rede social. E aí eu te faço a pergunta: o que você vai fazer hoje com esses 30 minutos a mais que a inteligência artificial te deu? Produzir mais? Se sim, você já perdeu. Me chamo Emanuel Espanhol. Hoje eu estou como engenheiro de inteligência artificial dentro da Aros, uma startup de IA para marketing. E espero que você tenha gostado da reflexão. Dentro desse canal Vida Cética, eu falo muito sobre inteligência artificial para negócios, reflexões, filosofia e desenvolvimento pessoal de forma geral, colocando sempre minhas falas das práticas que eu já vivi nesse mundo empreendendo e trabalhando no mundo de tecnologia e marketing. Espero que tenha gostado. Valeu!